Oi, tudo bom? Que bom te ver de novo aqui no canal. Hoje é domingo e nós vamos fazer o Renato Responde, onde eu respondo 4 perguntas dos inscritos, tá certo? Nós estamos ainda nesta casa que você viu na quinta-feira passada, tá certo? Então, sem muita demora, vamos às perguntas. Mas você já sabe, não é? Não antes da vinheta. Tá certo. Como é que você passou de quinta-feira para hoje? Passou bem? Eu passei trabalhando, né? Mas olha, eu vou contar uma novidade para você. Eu vou viajar em setembro. Setembro nós vamos viajar. Nossa única, os únicos 10, 12 dias de férias no ano, por enquanto, né? Quando eu tiver mais gente, talvez eu consiga tirar 2 vezes, pelo menos 2 vezes de 12 dias. Eu não consigo tirar umas férias de um mês. Depois que eu tô no lugar, assim, depois que dá 10 dias, eu já não quero mais entrar em museu, não quero mais ver igreja, não quero mais ver ninguém. Eu quero voltar para minha casa, dormir na minha cama e ver meus cachorros. Então a gente fica, eu e o Alex, nós ficamos 10 dias e um dia para ir, um dia para voltar. É o máximo que nós aguentamos, que nós 12 aguentamos. Antes de eu começar nas perguntas, deixa eu falar uma coisa sobre esse relógio aqui que tá todo mundo perguntando. Tá todo mundo falando que relógio é esse, que relógio é esse, eu não aguento mais. Então faz parte do Renato Responde hoje, tá? Que relógio é esse? Esse é um relógio da Samsung. Eu não sou uma Apple person. Eu não tenho Apple, eu não gosto de Apple. Eu já tive Apple e depois que eu mudei para o Samsung, eu achei que é um telefone muito superior. Principalmente para corretor. Eu lembro que eu fui na loja de telefones e perguntei para o rapaz que telefone que um corretor de imóveis deveria ter, que faz tudo, e também designer de interiores. Ele falou assim, você tem que ter o Samsung, o Galaxy Note, porque inclusive ele tem aqui quando eu estou com os clientes, eu quero mostrar alguma coisa, eu abro aqui, eu tiro medidas, eu anoto, em vez de levar um papel, eu vou com o Cristiano pega tape e tal, eu faço a planta aqui, eu marco tudo e eu vou salvando e eu mando para o computador, etc. E ele conversa com o Windows muito bem. E já no Apple, até o meu programa de arquitetura, ele não funciona dentro do Apple. Eu teria que instalar um Windows dentro do Apple. Então, com o Galaxy da Samsung, ele conversa com o meu computador e com o WhatsApp, que é uma maravilha. E aí, o Alex me convenceu a pegar esse relógio aqui, que é um relógio Samsung Watch. Ele é o mais caro que tem, eu não sei como é o nome dele, mas ele tem esse friso aqui que gira, tá? Quando ele gira, você vê as opções. Então, por que eu comprei esse relógio? Porque a Denise, outro dia, ela esqueceu o celular. Essas casas todas, elas têm um lockbox que quando você fecha, você fechou, você pôs ali, só abre o corretor. Ela estava limpando uma das nossas casas e ela fechou a casa, colocou a chave dentro da box, fechou e lembrou que ela esqueceu a chave do carro e o celular dentro da casa. E ela não se lembrava do código, que o código estava no WhatsApp no celular. Mas como ela tinha um relógio, ela mudou lá, ligou para mim do relógio. Então eu comprei esse relógio. O legal dele é que ele tem pulseiras de todas as cores que você pode trocar para combinar com o que você estiver usando, mas eu só tenho essa cinza. Esse display aqui tem mais ou menos uns 50 online para você escolher. Tem com número, sem número, tem com bicho, você pode pôr os seus animais aqui, os seus pets, o seu amor da sua vida, seus filhos, etc. E ele controla tudo da sua vida, o seu batimento cardíaco, o quanto você dorme. Quando você dorme com ele te diz quanto que você teve de sono, quanto foi de sono profundo, quanto que foi o sono REM, etc e tal, quanto que recuperou fisicamente, quanto que recuperou mentalmente. Ele tem o WhatsApp, tem o text message, tem tudo dentro dele e muito mais outras coisas, né? Principalmente quando você coloca os seus objetivos,
de fitness, né, de exercício, ele vai te avisando se você precisa levantar para andar. Se você está sentado muito tempo, ele fala assim, olha, hora de levantar, né? Dá uma volta, se mexe, ele mostra quantos passos você fez, quanto que foi bom pro coração, quanto que não foi, etc e tal. E outro dia eu estava nadando, e eu gosto de nadar, então eu estava nadando e eu sempre perco a conta de quantas piscinas eu faço, porque eu quero fazer 20 piscinas, vai uma, vai e volta duas, vai e volta três, e eu sempre perco a conta. E eu estava usando o relógio, e ele diz, e você pode colocar, né, eu vou nadar numa piscina agora. E a hora que eu virei, eu senti meu braço tremer e eu ouvi um negócio debaixo d'água. E ele conta quantos laps você fez. Então assim, no final da piscina eu sei que eu só ponho assim perto do ouvido e eu escuto debaixo d'água ele falando, você está na 9ª piscina. Então assim, é muito bom, tem todas as vantagens, etc. Então é esse o relógio, tá bom? Respondido. Então hoje vão ser 5 perguntas. A primeira pergunta foi a pergunta do relógio. Renato, explica como está funcionando o financiamento, amortização, entrada, taxa de juros para não residentes no segundo semestre desse ano. Você tem alguma previsão de mudança para 2025? Olha, no final da semana passada eu já falei sobre isso, se você assistiu o vídeo. Hoje a entrada é mínima de 25%, tem 6 a 7% de custas de fechamento, os juros estão por volta de 7 a 7,5%. Existem várias modalidades, tem modalidade juro fixo 3 anos depois variável, juro fixo 5 anos depois variável, juro fixo 7 anos depois variável ou juro fixo 30 anos, que é o mais alto de todos. Sendo que geralmente, depois do primeiro ano, se você fez um financiamento com juros a 7,5 e o juro caiu para 3,5, você pode refinanciar. Até o banco que fez o financiamento para você vai oferecer de você refinanciar, porque ele sabe que você vai estar atrás aí procurando um outro banco para refinanciar. Então você pode refinanciar a qualquer momento. Lembrando que quando você refinancia, você tem que pagar novamente custas de fechamento. Então é 5%, 6% de novo, porque é como se fizesse tudo de novo. Então você tem que ver se essa redução dos juros, qual vai ser a economia e em quantos anos você vai precisar pagar para ele, quantos anos vai ter que ser essa economia para ele pagar essas closing costs novamente. Geralmente é uns 7, 8 anos. Se você for sair da casa antes, é melhor não fazer, tá? Porque não adianta nada. Agora você vai ficar na casa 10, 15 anos, aí tudo bem. E também depende do quanto que foi cortado. Para o segundo semestre, todos nós prevemos uma queda no juro da economia americana, principalmente por causa das eleições, né? Porque quanto mais perto da eleição chega, mais o governo quer agradar a população, qualquer um, seja de esquerda ou seja de direita. E mais ele vai começar a fazer a vida do povo um pouco mais fácil. E o juro mais baixo é realmente um pouco mais fácil. Agora para 2025, sabe-se lá, vai depender. Eu vou dar um chute, tá? Como eu já falei aqui, eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou meio do caminho. Tem coisas da direita que eu gosto, tem coisas da esquerda que eu gosto, tem coisas da direita que eu detesto, tem coisas da esquerda que eu detesto. Eu acho que se os democratas entrarem no poder novamente, eles voltam os juros altos para não ter inflação e vão segurar e falar, sinto muito, é assim que vai ser. Se a direita entrar, eles são bem mais conservadores com dinheiro, eu acho que eles cortam juros mais agressivamente e dão um jeito de fazer a economia funcionar de outro jeito. Mas essa não é uma profecia, tá bom? É um guess, é um achismo. Tá certo? Então vamos lá para a segunda pergunta. Renato, se eu comprar uma casa com um terreno imenso, é permitido construir outras casas no mesmo terreno como se faz no Brasil? Sim e não. Outro dia eu olhei uma casa que tinha um terreno de 4 acres e estava escrito nas instruções que era permitido construir até 4 casas dentro dele, né? É uma lei de zoneamento do local, precisa ver a lei de zoneamento do local. Mas geralmente dentro do seu terreno você pode fazer.
Agora, se você quiser fazer casas para vender, então você vai ter que lotear, dividir esse terreno, fazer cada uma casa e fazer uma estrada para entrar, etc. e tal. Mas geralmente você pode fazer casa de piscina, casa. Eu conheço um amigo do Alex, fez uma casa de Airbnb dentro do terreno dele, tá bom? Terceiro, Renato, na faculdade de design se estuda o estilo arquitetônico de cada país ou os estilos são datados por épocas? E qual é o estilo que marca o legítimo americano? Bom, vamos lá. Nenhum nem outro. Tá? Na faculdade de design você estuda o design de cada país, de cada década. Você estuda tudo. Então, por exemplo, quando você pega a Europa como um todo, daí tem a Europa dos anos 1500, 1600, 1800, 1900, entendeu? E aí tem, por exemplo, arquitetura portuguesa, arquitetura espanhola, arquitetura escocesa, irlandesa, britânica, asiática. Então, assim, tem por país e tem também por eras. Sendo que na Europa, em algumas décadas, se imitou muito o estilo de decoração e alguns elementos do estilo de design asiático. Então você vê muitas casas, museus, coisas com aquelas coisas, aqueles dragões, etc., que existia muito. Então é assim, você estuda tudo. São 12 meses, um ano, 2 livros grossos desse tamanho, que tem por ano, por data, e você tem que ler tudo, e você tem que fazer prova, e você tem que saber tudo isso aí. Não é fácil, além do valor, né, que você tem que pagar. E qual é o estilo que marca o legítimo americano? Eu acho que os Estados Unidos ele é dividido em muitos estilos, tá bom? Mas eu acho que o estilo que existe predominantemente, é lógico que em cada estado muda bastante, mas todo estado vai ter uma colonial americana, todo estado. A colonial americana é aquela do filme Esqueceram de Mim, sabe aquela casa que tem aquelas janelas em cima, que ela é simétrica, tem as janelas embaixo, a porta no meio, o telhado assim com uma água pontuda. É a colonial americana, eu acho que é a que mais descreve os Estados Unidos. Quando você vê filmes, assiste filmes ou séries, eles sempre quando mostram aquelas imagens, eles filmam as coloniais americanas, porque os americanos têm muito orgulho dessas construções. Tá? Tem muito em Rhode Island, que é um estado chamado Rhode Island, aquela área de Newport, é cheio de colonial. Aliás, praticamente é tudo colonial. New England, né? Praticamente é tudo colonial. E a última pergunta de hoje. Renato, você já teve alguma experiência com alguma casa mal assombrada? Mal assombrada, se sim, conta pra nós. Graças a Deus, não. Tá? Eu tive uma experiência com uma casa mal assombrada no Brasil. Sabia? No Brasil. Na época, eu fazia parte de uma religião e nós fomos falar com uma pessoa que estava passando com uns problemas e essa pessoa tinha, assim, era pedra na janela, a porta batendo no fim do corredor sozinho, só tava a pessoa dentro da casa. E eu fiquei completamente apavorado. Tá? Mas aqui, graças a Deus, não. Os Estados Unidos têm bastante isso, né? Tem alguns endereços que eles dizem que tem umas casas mais mal assombradas, que a pessoa entra e muda, e entra e muda. Eu não acho que deve ser mentira, porque se você vê a quantidade de vezes que a casa vendeu, e vendeu, e vendeu, e vendeu, depois de pouco tempo, as pessoas estão tendo algum problema dentro daquela casa. Pela minha educação religiosa, são maus espíritos, né? Que ficam ali e por alguma razão eles tomam conta dali. Agora, uma pessoa que não acredita em nada, quando entra dentro de um lugar desse e começa a ter problema, realmente começa a tentar achar uma explicação científica para esses fenômenos, né? E eu não sei se tem. Mas graças a Deus não, eu nunca tive nenhum problema com uma casa mal assombrada aqui. Por muito tempo eu só decorei casa nova, né? Mais de 100. Depois que eu comecei a fazer reformas, então assim, eu devo ter feito umas
150, 180 casas, não tenho mais noção de quantas foram. Porque deve ser mais ou menos umas 10, 12 por ano. Eu já tô aqui 16 anos, então deve ser mais ou menos isso daí. Mas graças a Deus não. Tá? E você já teve? Conta aí nos comentários pra gente saber. Eu vou ler tudo. Muito bom. Gente, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio aqui do Renato Responde. Espero que as perguntas e as respostas estejam sendo pertinentes ao que a maioria quer ver respondido. Se não for, é só falar que a gente dá um jeito de atender a sua pergunta, tá certo? Espero que você tenha um ótimo resto de domingo, né? O dia já acabou aqui em Orlando, está anoitecendo às 8 da noite, justamente na hora que, quando é 8 da noite no Brasil, é 7 da noite em Orlando. Então, esse vídeo vai ao ar às 7 horas daqui, que ainda tá sol, né? Anoitece lá para as 9, 9 e meia. Então, e esse calor aqui já tá na hora de acabar, né? Graças a Deus que a gente já passou o pior e a gente tá assim 3/4 do fim, né? Setembro e outubro já começa a ficar gostoso de novo, tá bom? Espero que você tenha uma ótima semana de trabalho e eu vejo você na quinta-feira, tá? Um abraço, tchau, tchau.